Aqueles que não conseguiram, não rodou. Eu vi que você mandou pra mim que rodou. Rodou, pus lá, quer dizer, não mexi nada, só mudei o nome dele para poder não mexer no seu original. Passou, beleza. Eu acho que o dele também estava rodando no dele, não rodou no meu também. Eu acho que eu tô com problema, vou instalar de novo. Bom, o outro que mandou uma coisa que para mim foi meio surpresa, eu não sabia disso. Então vou explicar para vocês da onde apareceu. Do que é a situação. Quando se rodava o ATP, inicialmente, quando eu peguei o ATP, no início se rodava com cartão, você não tinha ainda monitor, você não digitava, não era cartão. Tinha uma maquininha não, uma máquina grande assim, tinha uma máquina de escrever, você ia na máquina de escrever por um cartão e é igual os cartões de loteria aí, que tem aquele furadinho. Então tudo você escrevia no cartão, você batia, furava, passava isso numa leitora, quando você ia rodar, a leitora ia lendo os cartões. Isso era um grande problema, porque se você mexesse na posição dos cartões, que é uma coisa muito... Aí os cartões da sua mão, como é que você ia pôr em ordem, né? Então a gente dava até um risco na caixa de cartão para saber quanto dava fora e tal. Então o cartão em branco que o ATP pede era um cartão em branco mesmo, sem furo nenhum. Ele lia mais um cartão e tal. As primeiras versões do ATP, não é ATP, do MTP, que vieram para micro, era uma conversão do programa do mainframe para o micro, para você usar em microcomputador. Então era uma cópia dele, que ia ser adaptado para usar em micro. Então você usava a mesma coisa, a mesma situação. E isso ficou cartão em branco, O ATP Draw escreve Blank Card, ele escreve lá Blank Card para você. Então o programa lê Blank Card, já sabe que é cartão em branco. Daí um deles, eu não sei quem foi que me mandou um que não rodava, acho que foi o seu, não sei quem me mandou, eu vi que estava cartão em branco. Tentei rodar com o cartão em branco, não, primeiro tinha a coluna deslocada, tá? Acertei as colunas. Daí, para cartão em branco, nada, dizia que tinha, não conseguia identificar o elemento. E coloquei Blank Card, daí ele aceitou, só no cartão em branco escrevi alguma coisa. Depois pôs um comentário, não, mais para frente, quando você quiser escrever um comentário, você põe ele você abre uma chave, lá uma chavinha e escreve na frente comentário. Então eu escrevi cartão em branco. Aí ele tem que ter alguma coisa no cartão em branco. Tentei dar um enter, colocar, tentei dar branco, ele não aceitou. Tem que ter alguma coisa escrita nesse cartão em branco. Tá? Então é o Blank Card. Você tem que... o cartão em branco para a versão do ATP não pode ser um cartão em branco, tem que estar alguma coisa escrita, por isso que não rodaram o seu. Daí rodaram tudo perfeitamente, tá? Eu queria que só para a gente ver uma vez, que vai ser usado, quem rodou os casos, abrir a saída dos resultados. Para a gente dar uma olhada, eu não vou conseguir pôr ele aqui, porque ali está... deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Como é que vocês vão observar? Porque muitas vezes, gente, você sabe o erro, você roda, o arquivo dá erro, ou não sai resultados, e a saída é ver por arquivo RIS. Quando você roda o ATP, ele solta 3 arquivos. O arquivo PL4, que é o arquivo com os valores para você plotar o gráfico. O arquivo LIS, que é esse aqui que nós vamos observar. E um terceiro arquivo, que é DBG, que é mais para o pessoal de suporte, olhar a parte de memória usada, quanto de... como é que ele alocou lá as matrizes, etc. Para dar suporte, para quando o pessoal rodava. Antigamente era liberado, tem versão que já corta isso, já corta esse arquivo, tem outros que deixa, versão mais antiga você ainda abre, versão mais nova não apresenta mais
esse arquivo para você ter informações que te ajudam a tirar bug do bug que possa aparecer, tá? Que isso também não interessa para nós aqui, porque é mais para a equipe de suporte observar, tá? Mas na saída, gente, ele põe que aqui do lado esquerdo o que você leu, tá? Que ele leu, melhor, que ele entendeu da leitura do arquivo que você deu. Aqui é um arquivo que tem energização transformador, nós vamos fazer mais tarde aí, mas aqui ele dá o que você forneceu e aqui ele dá o que ele entendeu. Olha lá, primeiro cartão do acoplado RL, segunda bobina, tal, não sei o que, ele tem os valores todos, que ele, saturação do transformador, que não teve, etc. Tal. Então, mas o arquivo segue essa sequência. Ah? Olha, ele vai colocando os valores todos aqui, tá? O cartão comentário, olha lá, ele coloca tudo que ele leu, ó. Blank card, olha lá, blank card terminando as chaves. Aqueles deles lá, dá um erro aqui. Aqui ele já dizia que tinha erro na leitura. Ele não conseguia ler aquele cartão em branco. Então, olha lá, blank card terminando as chaves, cartão comentário, cartão comentário 54, ele conta, fonte, ela ABC da fonte, que é um sistema trifásico, acabou de ler tudo, depois cartão em branco terminando os dados de fonte, quer dizer, terminando a rede, tá? Que ele leu aqui. Depois ele põe a lista de todos os elementos que estão conectados em cada nó, né? Então ele põe o que está ligado em cada nó, que te ajuda a verificar numa necessidade se tem alguma coisa. Ó, então, olha lá. A subestação A está ligada com o equivalente A com o primário de A, o equivalente de B está ligado com a subestação B. Então, todos a terra, com quem a terra está ligada. E aqui colocou uma conexão. Ó. Isso aqui, vocês vão ver, são os comentários que eu vou fazer ali na frente. Isso aqui são um caso básico. Ele está falando, olha, subnetwork desconectado. Isso aqui é ó, cuidado, isso aí é um subnetwork desconectado. Quer dizer, ele diz que eu tenho dentro do meu sistema, que vocês vão ver que eles não estão desconectados, eu tenho um subsistema desconectado. Por quê? Eu tenho um transformador Y-delta e ele isola. O Y-delta isolou, tá? Então ele não tem, ele perdeu a referência, ele não tem referência. Então o que ele faz? Ó, ele, para não ter esse problema, ele coloca uma impedância numa fase, não muda nada o resultado, só na hora de dar o resultado para você. Porque quando você fala, eu tenho uma tensão de 500 kV com relação à terra, a referência. Então a fonte está ligada numa referência. E lá no Y-delta ele está isolado. Então, como ele está isolado, ele não tem conexão com a referência, o lado delta dele não tem conexão com a referência, ele não pode colocar os valores da tensão. Que valor que eu dou? Aí tem uma saída que eu vou explicar para vocês. Que vocês, se vocês tivessem ido até Pedrol, tem versões da TPedrol que já automaticamente já pergunta para vocês se quer que faça isso. Tem versão que não, tá? Então nós vamos entender o porquê disso aí. São comentários, dicas que eu vou falar logo depois de vocês fizerem outro exercício com a TPedrol, tá? Então daí ele coloca aí que, bom, como é que você sabe? Tem uma solução que te dá o valor correto, mas não te atrapalhou na solução do seu problema. Aí descendo mais, aí ele apresenta um fluxo de potência, vamos dizer assim, no caso. Não é um fluxo de potência, você pode fazer fluxo de potência interativo com ele, mas não é um fluxo de potência. Aqui ele joga tensão na rede e sai o que sair. Qualquer tensão ele joga, sai o que sair, tá? Então está aqui, ó, do equivalente A para a subestação A, tem a tensão na forma de fasor retangular, fasor polar, tem os valores lá, módulo e ângulo, tem a
corrente de ramo, polar, retangular, e mais para o canto tem a potência. Então isso serve para você ver se o seu sistema está equilibrado, né? Você olha, vamos aqui para o canto, por exemplo. Né? Aí você vê aqui, ele vai dando fase por fase. Olha lá. Não sei o que, vezes 10 a 14, vezes 10 a 13, ele está tudo praticamente zero passando. Ó, vezes 10 a 14, dá perda zero, está ligado, está aberto, ele não dá um transformador. Mas serve para você ver se isso aí está simétrico. A gente pega o simétrico para ver se você, eu coloquei as fontes simétricas para ver se saída simétrica. De repente você arruma uma impedância do ramo na hora de digitar e não sai o simétrico. Sistema grande, você acaba não vendo. Você pode também pegar e rodar um regime permanente e verificar se as ondas estão todas 120 graus uma da outra. Mas tem essa maneira que é a saída que tem no programa. Tá? Depois ele fala o seguinte, né? Aí tem a saída das fontes. Deixa eu voltar lá para aqui. Tem a saída lá, ó. Saída steady state do fasor de corrente, tá lá. Quando que ela fechou, quando que ela abriu, tá? Depois aqui, ó, tem isso aqui, que é o seguinte. Olha lá, lembra que ele falou? Ó, floating subnetwork found. Ele encontrou um subnetwork, quer dizer, uma rede isolada. E ele colocou lá uma impedância de tanto, só para dar um valor aqui. Que valores que são esses aqui? Lembra de vocês preencheram na coluna 80? O que vocês queriam que saísse? Nesse caso aqui, está saindo o quê? Está saindo, ó, tempo, primário B, primário C, secundário, terciário. Então ele coloca aqui, MTP saídas variáveis. Elas são divididas em 5 possíveis tipos. Primeiras novas variáveis de saída são tensões elétricas diferentes. Superior menos nó inferior. Nó superior menos terra, nó superior menos outro nó. Tá? E depois do caso aqui não tem, é só pedir tensão. Mas ele as outras tantas são correntes, as outras tantas são potência. Ele coloca tudo aqui. E vai soltando aqui, ó. Passo. Não é o passo aqui não. Quer dizer, o passo, o tempo correspondente e as grandezas aqui. Tem vezes que a gente quer saber o valor exato que a hora que a corrente passou por zero, a gente vem nesse gráfico aqui. Aqui vocês lembram? Já deve ter esquecido porque passou um tempo, mas quando vocês preencheram, elas se puseram o passo de integração, eu imprimi para o gráfico, e 500 o passo de impressão. Aqui você fala de quantos passos de impressão que você quer para colocar. Aqui, ó, foi colocado passo por passo. Tá? Então você vê, então você pode olhar, é que aqui está com zero. Por exemplo, aquela hora que a corrente, como é que você sabe que é 7, 4, passou aqui, é que eu não estou com aquele caso. Mas se você descer aqui, você vai ver que a corrente na chave, no caso de vocês, quando tiver um tempo de 7,94 aqui, ela está passando por zero. Você pode olhar lá no gráfico, que é o próximo passo nosso. Mas ela é dada aqui também. Isso aqui é útil algumas vezes. Tá? Tem todos os passos aqui, ó. Isso aqui dá imenso assim. Aí aqui foi rodado 100 milissegundos. Ó. Depois, para aquelas variáveis, ele tem, aquelas variáveis, ele dá o valor máximo da variável e o valor mínimo da variável. Olha lá como é que está bem certinho ali
Aquilo ali é a tensão. Olha lá, como é que está bem senoidal. Você olha lá, logicamente, depois de transitório, aí é só regime, né? Depois de transitório, você não vai, quer dizer, ela pode ter pico para cima, pico para baixo, ficar toda deformada, tá? Mas você pode saber cada um. Como é que eu sei isso? Lá naquela escolha que você tinha um punhado de chave, você escolheu, eu quero que saia variável massa, quero que saia o load flow, quero que saia as conexões e tal. Muitas vezes você vai lá, já sabe que está tudo certo, você retira tudo que é impressão. Você quer só gráfico para não sair esses arquivos aí. E por último ele diz o seguinte, olha lá, isso aí foi rodado em 10 de junho de 2002. Ou 2 de junho de 2010, eu não sei como é que é ali, ele pôs ali, que ele responde. Aí ele dá toda a lista lá, número de nós, número de ramos e tal, e o tempo gasto também aqui. Daí você pode, quer saber aqui, por exemplo, ó, ele, quando eu rodei, tinha, o limite é 1252, 2 barras, 1500 branch, eu usei 19, 21, não sei quantos dados, aqui é dados de dados, valor de RLC, valor de fontes, eu pus 3, pode ser 250, isso aqui é de triangularização, tal, e ele vai te dar a resposta toda. E depois ele te dá aqui o tempo que ele gastou para processar, né? O total de tempo foi de... o tempo que ele gasta para ler, o tempo que ele gasta para resolver, o tempo que ele gasta para soltar, 0,53 segundos, tá? Não gastou nenhum segundo. Então esse relatório sempre vai sair. Tem vezes, gente, que, por exemplo, o que acontece que você tem que, determinadas vezes, utilizar? Quando você faz um estudo, olha para você ver a situação que a gente muitas vezes incorpora, porque você vê que é importante conhecer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente faz energização estatística. O que é uma energização estatística? A gente não sabe o instante de fechamento dos contatos. E você manda fechar, ele não fecha os 3 contatos juntos. Tem diferença de tempo de fechamento. Porque tem uma dispersão no tempo de fechamento. Né? Então, você manda fechar, tem hora que fecha o A antes do B, o B antes do C, o C antes do A, o C antes do B. Então qual que é o pior instante de fechamento? Não sei. O instante pior do fechamento é quando a tensão na fase A está passando pelo máximo, não sei o quê. Não sei. Quer dizer, você tem as situações que você consegue determinadas redes, nós vamos ver aqui, quando nós energizarmos o transformador na próxima aula, nós vamos ver qual que é o pior instante para você energizar um transformador. Nesse pior instante, nós vamos energizar para ver se ele dá pior valor de tensão ou de corrente, que for mais importante. Então daí você vai escolher o seu equipamento para fechar naquele tempo que é pior. Você não vai escolher o tempo que é pior, o tempo que é melhor, tá? Para você fechar. Agora, você pega, tudo bem, você vai fazer isso. Agora, você vai mandar ele fechar no tempo X. Ele pode fechar no tempo X um pouquinho mais, tempo X um pouquinho menos. Com isso vai, logicamente, com a fase B e com a fase C. Então, você dá um tempo de dispersão. Ele pega 3 constantes de tempo, 3 tempos de dispersão para um lado, 3 de tempo para o outro, que ele pega 99% dos casos, e aleatoriamente ele sorteia. Quantos casos desses você faz? Você vai fazer 1, 2, não, você já manda rodar em cadeia, manda rodar 200 casos. Ele roda 200 casos igualzinho a esse e solta o resultado 1 a 1. Mas não é tudo isso não, solta só o resultado que te interessa ali, da chave das tensões que você pediu. Aquela parte da rede não, só esse, se você colocar para imprimir de 1 em 1, ele vai imprimir todos aqueles casos. Mas senão fica um arquivo muito grande para você ver. Você não pode imprimir praticamente nada, você só quer ver o resultado. Daí ele é esperto, ele fala para você o seguinte, ele solta tudo, estatístico, ele solta a curva para mostrar que se está uma gaussiana mesmo, se aqueles fazem aqueles testes como o Gogol,
love e tal, para dizer para você que ele usou uma gaussiana gerou aleatório, e a resposta sua está muito próxima de uma normal. Para você ter confiança que o seu valor máximo, 3 desvio padrão, o lado é o valor máximo que te espera. Então ele te dá o valor máximo da tensão. O que é o valor máximo da tensão? Desculpa, o valor médio da tensão. Ele vai dizer para você, ele faz uma, se tiver tempo nós vamos mostrar isso para vocês, ele pega a média, ele pega todos os valores e tira uma média. Todos os valores da tensão na fase A, máxima da tensão na fase A. A média foi essa. E o desvio padrão? Foi esse. Então você sabe, uma média mais 3 desvio padrão, qual a máxima tensão esperada. Daí você vai lá para o relatório e fala, olha, a máxima tensão esperada é 2,2 PU. Ah, quanto é que é o máximo que pode chegar? 2,5. Então, nós estamos cobertos. Aí você vai fazer agora, como é que isso aí solicita? Agora você vai fazer o pior caso. O pior caso. Como é que eu sei o pior caso? Quer dizer, o pior caso é aquele que deu maior sobretensão daqueles 200 casos. Ele solta lá embaixo. O pior caso é o caso 59. Qual variável que você quer? Ah, eu quero a variável, eu quero da barra 35, A, B ou C, tanto faz. Ele vai falar, no teste 48, a variável C atingiu o maior valor de todos eles. Daí você vai lá no teste, copia o tempo de fechamento da chave, vai ver o tempo que a chave fechou, pega esse tempo que a chave fechou, coloca para rodar aqui no programa e roda um caso só, que é o pior caso estatístico. Quem for ao ONS lá no site, abaixar o procedimento de redes 23 lá, que fala de 23.3 sobre o módulo, que fala de estudos que tem que ser feito, ele explica certinho. Estudo, estatístico, não sei o quê, tem que ter tal valor, não sei quanto, assim, tem que fazer o pior caso, etc e tal, tem que rodar tantos casos, etc e tal, papapi, papapá. Então, esses dados você tem que fazer para poder pegar. E como poxa, vai ter que saber olhar isso aí. Como é que você vai fazer? Ah, você vem no caso 59, olhei o caso 59, o caso 59 é pior, e ele vai mostrar. Deixa eu ver se eu tenho um caso desse aqui, para mostrar para vocês a importância de ver uma saída de... Isso eu acho que eu não botei, porque esse aqui é esse. Tem até o capítulo 5. Capítulo 2. Deixa eu ver se aqui. Descarga atmosférica, DAX, exercício 1, exercício 2, DRV, exercício 1. Seguinte, esse aqui não é Está aqui no caso estatístico. Sei lá que caso que é isso aqui. Esse caso aqui foi um estatístico que estava aqui na minha. Rodado 1º de junho de 2007. Ó. Aqui, ó, mesma coisa, ó, ele leu aqui, ó, tá? 1º de junho, sexta-feira, sexta-feira, que é igual aqui, né? Por isso que estou usando aqui agora. Ah, aqui, ó. Eu falei o seguinte, ó, eu quero que a cada, o passo de integração está aqui, eu quero que a cada 500 passos de integração, ele apresente um ponto aqui, e a cada passo de integração ele guarde para plotagem, só que a plotagem que ele não faz, porque vai fazer a quantidade de casos. E quantos casos você mandou rodar a estatística? Daí, eu vou puxar para cá, deixa eu ver, aqui, ó, mandei rodar só 10, tá vendo? Isso aqui é uma cópia do que ele leu aqui. Ó. Olha lá, dados estatísticos. Isso aqui é o miscelâneos, 501, 10 casos estatísticos. Uma dessas chaves aqui, que eu não sei de cabeça qual, vai me dizer que tipo de sorteio que eu quero fazer. Tá? Então, aí você desce aqui, ó.
tem aqui o transformador, tem os dados do transformador. Esse aqui tem uma curva de saturação, está sendo representado a curva de saturação dele. Tá? Nós vamos ver aqui, ó, e transformador, a chave, a fonte e a chave. Olha a chave aqui, ó. Da chave 1A para 2A, no tempo de 001 é o tempo que é o valor que ela vai fechar, 10 milissegundos, e ela tem uma dispersão de 002. Não é o tempo de abertura, não. Ela fecha e não abre mais. Ela tem um tempo de dispersão de 002. Quer dizer, ela pode fechar com 10 mais 3 vezes esse tempo, ou com 10, 3 vezes menos esse tempo aqui. Tá? E essa aqui não, essa chave, olha lá, tá aqui os tempos. Essa outra chave é uma chave normal, tá? Essa outra chave que tem aqui. Aí vem, tá, das respostas. Como nós vimos ali, o flow de um caso só, tá, falou da chave estatística, mostrou aqui, ó. Olha, para cada um. Para cada um tinha energização número 1, olha o tempo de fechamento da chave. Energização 1, depois tem a energização número 2, tempo de fechamento da chave. A chave fechou em tal valor, tal, tal. Então tem aqui todos os 10 casos, tá? Então você vai plotando aqui, ó, todos os casos. Aí vem, chega aqui no final, olha lá. Vem aqui, chegando aqui dentro, fala o seguinte, ó. O pico o pico extremo que deu aquele valor ocorreu durante a energização número 10 para a variável tendo o nome LT1C, e essa variável das três na série foi encontrada. Tá? O que, depois ele falou que no mesmo energização 10 teve na 2C. Tá? Foi a outra que eu perguntei. Tá? Eu perguntei, entre um A, um B e um C, qual foi o pior caso? O pior caso foi na 10. Tem muito pouco caso de 10, você roda sempre 100, 200. E aqui, do 2A, 2B e 2C, foi que deu esse valor, foi na energização 10 também. Tá? Não necessariamente na mesma energização, né? Só para mostrar para vocês a utilização disso aí. Então eu vou na 10 eu pego os instantes de fechamento da chave. E ele plota aqui, ó, os valores estatísticos para você ver se realmente está. Depois e dá lá esse teste como o Robes-Smirnov aqui, que agora esses valores aí eu sei que estão dentro da. Já sabe, eu já andei pesquisando isso aí, olhando, procurando, entendeu? Teste estatístico, eu não sou muito bom nisso não. Mas eu sei que o valor, esse valor pequeno, significa que os casos estão razoáveis, tá? Bom, então, quer dizer, isso aí, então você tem que saber, olha. Você vai precisar usar ele para fazer consulta de resultado. Né? Ah, mas como é que faz a gente usar o TPEDROL? Tem certas coisas que o TPEDROL não te dá essa versatilidade. Pode acontecer que novas versões do TPEDROL já contemplem melhorias permitindo que você, num caso desse, ele já faça a pesquisa. Eu fiz um programinha de computador que ele vai lá e lê. Mas lá no final, pega para aquele número 59, lá, naquele caso foi 10, ele leu 10, sabe que a energização 10, volta no começo do arquivo, procura a energização 10, lê o sistema de fechamento de chave e já monta para mim no arquivo, para poder rodar. Tá? Mas isso é um programinha que foi desenvolvido. Vai ver, o ATPEDROL já tem
umas versões mais novas, uma maneira de você observar esses resultados. Tá? Isso não tem nada a ver com o ATP, isso é o ATP, a saída do ATP é sempre assim, foi assim e vai continuar sendo assim. O ATP-Draw, que é uma interface, vai começar a captar esses valores, tá? Bom, agora, vamos rodando. Vocês já rodaram os casos, não rodaram os casos? Você já rodou ou não rodou? Você, o capo dele rodava no seu. Eu rodei aqui. Passou o ATP-Draw. Ah, rodou. Minha soma de todos os pontos. Hã? No diretório agora. No diretório plot, eu estou dizendo aqui, gente, é o jeito, eu sei que vocês vão. Eu não conheço o ATP-Draw, não falei de ATP-Draw até agora. ATP-Draw para agora não existe. Estou falando de ATP. Tá? Então não tem, mas é fácil, eu sei que é fácil, mas você tem que começar primeiro a aprender o Durba e depois a gente ir para o mais fácil. Tá? O ATP-Draw vai fazer isso tudo mais rapidamente. Inclusive tem um íconezinho que você deve ter aí, uma coisa que roda mais direto ainda que o ATP-Draw, quando você está com o arquivo pronto. Tá? Que eu uso mais ele do que o ATP-Draw até. No diretório do plot XY, onde tem o plot XY, se você clica plot XY, você entra para rodar o programa. Só vou mostrar para vocês aqui, eu acho que a maioria já sabe disso, vai abrir o plot XY. Aqui está sem arquivo nenhum, tá? Vocês vão aprender à medida que nós vamos rodando, que ali você consegue colocar múltiplos arquivos, tá? Você vai abrir ali, vai conseguir fazer análise de Fourier, saber alguns valores de correntes harmônicas, tá? Você clica Load, vai abrir um diretório, você vai lá, clique Abrir, abriu lá, aí trouxe o caso. É esse caso que eu pedi para vocês rodarem. Vocês abrirem esse caso, olha lá, rodei com 30 milissegundos, tem 3.001 pontos, né? 6 variáveis. Agora o seguinte, poxa, apareceu isso aqui. O que é a tensão? Bar 2 e bar 2 de novo. É a mesma? Um você pediu no capacitor e o outro você pediu na chave. Qual que é o do capacitor, qual que é da chave? Aquele que você pediu primeiro. Então aí cabe a você saber. Depois tem uma tensão na barra 1 e uma corrente. Uma corrente na barra 2 para a teca, uma corrente na barra 2 para a teca. Um é no capacitor e o outro na chave. Como é que eu vou saber qual que é qual? A da chave tinha corrente antes de abrir, depois já caiu para zero. Tá? Então, eu sei qual que é olhando o plot que tem aí. Tá? Eu vou dar umas dicas para vocês trabalharem depois. Então, você seleciona a variável que você quer. Tensão. Por que eu falei que é tensão no ramo e tensão na chave? Porque eu sei, tá? Vai ver tensão no nó. Como é que você sabe que é tensão no nó? A tensão no nó não tem aquele tracinho. Vocês lembram que vocês explicaram tensão no ramo, tensão na chave e colocaram uma barra lá embaixo para pedir a tensão? Aquela barra que vocês pediram atenção está ali, tensão no nó, barra 01. E o 2 é a tensão no ramo e na chave. Como é que eu sei que eu pedi no ramo e que eu pedi na chave? E essas 5 variáveis saem naquele arquivo de saída lá, que tinha 5 variáveis lá no arquivo Ulisses. Daí, clicou na variável que você quer, plot, ela plotou a variável. Tá? Que é igual àquela que você chegou. Você falou, você fez ele pelo MATLAB também? Não, pelo MATLAB não. Só fiz o que está fazendo a mão. Tá. É aquilo, ó. Olha lá, é uma particularidade. Quando você tenta energizar quando você vai energizar o transformador, o capacitor, você está energizando o capacitor. Você está energizando o capacitor, que eu abro uma chave, ou seja, duas coisas diferentes. Ele está ali, a chave está fechada, eu estou abrindo a chave e colocando ele ali no sistema. Né? A tensão foi a quase 200, o dobro da tensão da fonte. Significa o seguinte, que ele tem que suportar o dobro da tensão em cima dele.
Se dá um defeito e ele abre a chave, depois você fecha a chave de novo, essa tensão sobe. Nós vamos ver isso quando a gente estiver estudando transformador. Isso não é a ideia agora, mas é mostrar para vocês esse valor que aparece aí. Tá? Então tá lá, olha lá a corrente na chave, ó. Corrente na chave, tinha duas. Tem duas correntes, olha lá, a corrente na chave, ela ali em cima, ela vai, aqui em cima, né? Ela vai, tem. Que tempo que é esse aqui, ó, 7,94? Que tempo que é esse? 7. Que é o tempo que a corrente passa por zero. Você mandou abrir aqui, ó. Você mandou abrir no zero, lembra? A corrente só passou no 7,94 por zero. Daí abre, e daí a corrente que passou que não tinha, passa a ter. E amortecido por quê? Porque tem uma componente natural e mais a componente de 60 Hz. Né? Como é que seria esse comportamento, gente, se fosse corrente contínua? Uma exponencial. Está pouco capacitor, né? E a tensão ia ser zero, então uma exponencial assim. Não esqueça que eu tenho indutância e capacitância. Você vai ter só frequência de oscilação até ela. Vai ter a oscilação do diafragma. Você vai ter uma oscilação E vai parar carregado. indutor. Depois o capacitor vai parar carregado. Parar carregado numa tensão. Mas você vai ter que saber, mas qual tensão que ele vai parar carregado? Da fonte. 100. Não é isso? Aí ele vai parar de ter corrente. Tá. Por que ele vai parar de corrente? Porque ele abriu um circuito. Tá certo? E o indutor no final vai. Mas que modo que ele tem? Ele vai ter uma tensão. Vocês estão vendo, gente, que aí tem duas frequências embutidas. Uma que é com 60 Hz, estão vendo aqui, ó, com 60 Hz, e um que é aquele 795 Hz que nós chegamos, não é? Fica tudo aqui. Na corrente contínua vai acontecer a mesma coisa, ele vai ter 795 Hz aí. Não vai deixar de ter. Só não vai ter se não tiver indutância, daí seria uma exponencial. E vai chegar a valores ali, ó, 200, e depois a tensão da fonte continua no 100, e ele vai amortecendo em cima de uma reta. Ele não vai amortecer em cima de uma senoide, vai amortecer em cima de uma reta. E quando tender para o infinito, então ele vai ter tensões aqui, assim, quer dizer, a tensão da fonte está em 100 aqui, ó. Tá? Vai estar aqui no 100. Aqui que a tensão está vindo para negativo. Ele vai aqui e vai ficar oscilando assim, ó. E acaba aqui. Diferente desse aqui, que ele fica oscilando em torno do cima da senoide, né? Que aí, como fosse cada um desses, fosse uma corrente contínua. Tá? Bom, aí a tensão do capacitor, olha lá o valor máximo dado pelo plot XY, após a abertura da chave. Você abriu a chave, tem uma tensão no resistor, tem uma tensão no indutor, uma tensão no capacitor, que, olha lá a corrente do capacitor, ó. Aqui eu já rodei por 200 milissegundos. Vocês rodaram por 30 milissegundos, 100 milissegundos. Olha lá, por isso que está tudo agrupeado ali, porque juntou as curvas, né? Vai, ali já está em regime permanente. Você já pode olhar que a corrente do capacitor já deu lá em torno de 1,51 amperes. Se fizer a conta lá pelo fasor, vai dar esse valor aí. Porque o fasor nós usamos isso para regime permanente. Né? Vale para o lado de cá o resultado. A tensão no resistor, olha lá a tensão no resistor. Por que a tensão, vamos lá, por que a tensão no resistor tem esse comportamento?
Vamos lá, me explica por que ele tem esse comportamento. Ela foi até um valor e depois ela... Regime permanente tudo bem, ele está lá com aquele ponto 15. Mas ali, por que ela foi, por que ela não continuou senoide daquele jeito? O que acontece no circuito aí, gente? Como é que estava antes? Antes estava uma senoide. Antes ali, fechar a chave era como se estivesse aqui, ó, do lado de cá. Só que Né? Senoide. É que não rodou nenhum ciclo ali. essa impedância capacitor é bem maior também. Né? Você tem um capacitor com a impedância, mas a impedância do capacitor tem sentido você falando em impedância capacitor quando você está em regime permanente. Estou falando no transitório. No transitório não existe impedância, existe um L e um C. Tá? O que acontece, gente? Por que atenção, vamos ver o seguinte, no instante zero, você fechou a chave, o capacitor não pode ter variação de tensão. Tá? Ele não pode ter variação de tensão instantânea, porque senão ele foge das regras dele. E o indutor não pode ter uma variação instantânea de corrente, senão ele tem problema também. Não pode ter variação de tensão instantânea no capacitor, nem uma variação de corrente instantânea no indutor. Então, o indutor não pode ter variação. Então, essa variação de tensão, a hora que você ligou, não pode cair em cima da resistência. Se cair em cima da resistência, tem variação de corrente. Tá? Tem variação de corrente. Então, a corrente que estava lá na hora que você fechou a chave, lá que a corrente passou por zero, tá? Aquela tensão em cima do resistor ficou zero e toda a tensão a partir daí, naquele instante, caiu em cima do indutor. Tá? Para não ter variação de tensão no capacitor, porque tem tensão na fonte, e não ter variação de tensão no resistor, porque se tiver variação de tensão no resistor, vai ter corrente. Ele absorve para não ter. E, logicamente, daí a presença do capacitor já começa também a limitar a presença da corrente ali no circuito. Tá? E aí vai acontecendo até acabar com aquele tempo. A tensão no indutor. Olha lá o que aconteceu com a tensão no indutor. Ele absorveu, ele fica com toda a tensão em cima dele. Tá? Você viu que o outro foi para zero, ele não, ele ficou com a tensão toda em cima dele. Não tem problema, ele pode ter variação de tensão em cima dele. Ele pode ter variação de corrente. E daí também caiu para ponto 51. A tensão máxima ficou em cima do... Olha, ainda tem uns furinhos ali, uns rasguinhos, na cor para depois chegar naquele valor. E a tensão do capacitor? A tensão do capacitor chega a 200 e depois ela fica em regime permanente. Quase toda a tensão da fonte está em cima dela. Até mais, 100,55, né? Então, que é o seguinte, vamos voltar aqui, ó. Só voltando aqui, ó. Viu que a maior tensão estava no capacitor. Vamos se montar aqui. O regime permanente depois mostra isso mesmo. Olha lá. Uma tensão pequenininha no resistor, uma tensão pequena no indutor, uma tensão maior que a tensão da fonte no capacitor, lá, 100,56. No resistor, ponto 15, no indutor, ponto 57, e a corrente, 1,51 amperes. Foi aquilo que resultou lá nos cálculos que saiu lá, vamos ver.
lá no... Depois que você rodou o caso, saiu os resultados. Ó. Corrente do capacitor, atenção, regime permanente. Corrente do capacitor, olha lá, 1,51 amperes. As outras tensões, ponto 15, bem baixinha essa tensão. Tá? Bom. Ok, gente? Todo mundo quieto aí? Então vamos lá. Vou dar umas dicas para vocês aqui. Tá? Ah, mas eu não vou usar o ATP, eu só vou usar o ATP-Drol. Não interessa que você vai usar o ATP-Drol. Tem algumas coisas que você também tem que ter em vista de trabalhar com ATP. Saber, para entender, mesmo usando o ATP-Drol, o que pode te trazer de benefício, conhecer como ele vai te interpretar os resultados. Tá? Então, as dicas e sugestões a seguir podem não ser significativas ao utilizar o programa gráfico ATP-Drol, por serem inerentes ao mesmo, mas seu conhecimento facilita a localização de erros e a utilização do próprio ATP. Tá? Nós temos que falar um pouco do ATP e ATP-Drol, que é a ferramenta que vamos usar. Outras dicas e sugestões serão discutidas nos exercícios a serem desenvolvidos nos próximos itens, por serem mais específicos. Bom, toda vez que vocês forem editar e trabalhar no arquivo, abrir um arquivo, abra em editor de texto ASCII, tá? Porque tab, isso aí muitas vezes você vai lá, você aperta um tab, ele não consegue ler aquilo lá, dá um erro, você olha no arquivo, não vê onde está, e ele vai te dar, pode te dar, apresentar erros, tá? Recomendo a letra Courrier, porque a letra Courrier ela fica bonitinha uma demais da outra na hora de você ler. A instrução blank pode conter comentários a partir da coluna 7, inclusive. Então é gozado, se você deixar ele em branco e pôr comentários a partir da coluna 7, ele aceita. Mas deixar ele todinho em branco, ele não aceita. Tem que escrever blank. Ou alguma coisa da coluna 7. Em algumas instruções, espaço em branco é diferente de zero. E sabe, eu vou deixar, tem um caso aqui, nós vamos rodar na semana que vem, e no final, que vocês vão errar, porque vão usar o ATP-Drol, e o ATP-Drol não vai, a não ser que a versão que vocês usaram, já tirou esse bug dele. E o ATP-Drol não vai reconhecer o valor que vocês colocaram. Você vai ficar lá, não, mas eu coloquei o valor certo, está colocado o valor certo aqui e tal. O ATP não reconheceu. Você foi lá no ATP e pôs, ele não reconheceu. Aí você roda e dá o valor errado. Por isso que é importante a gente saber, porque você fica lá perdido. E aí? Ou então aceita o resultado. Entendeu? Porque você não viu o erro naquilo que você fez. Que é uma coisa, você vê, eu quero sair na conclusão da aula de hoje, um dos últimos slides aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Isso que eu quero que vocês guardem. O importante de tudo que nós vamos falar aqui, essa aula, é esse um slide ali para frente, o lugar que ele aparece. Comentário pode ser colocado em qualquer lugar no arquivo. Porque muitas vezes você está pensando, o ATP-Drol é muito bacana, você monta os seus arquivos, faz lá. Agora, você tem 200 arquivos, tem que rodar aquilo lá, você tem que pôr para rodar durante a noite. Fazer um petzinho, como é que você faz isso dentro do ATP-Drol? Você tem que ir lá criar alguma coisa por fora e pôr para rodar em 3 computadores, cada um roda durante a noite. Então você tem que saber como é que você está montando. Então você coloca comentário, coloca informação no arquivo ATP para que você possa utilizar depois, tá? Saber o que você está fazendo. Então, você pode escrever comentário do jeito que você quiser, ó. Na primeira coluna você põe C, coluna em branco, e escreve o comentário que você quiser. Usa aquela instrução, significa, ó, desabilitei. Põe o que eu escrevo, habilitei. Tá? E o programa ATP é um programa muito bem feito, assim, você vê o manual dele, aquele negócio tudo é muito complicado. Mas ele é muito bom, porque ele permite uma variação de maneira de você conversar com ele muito grande. E colocar
comentário colocado aqui, quantas linhas você desejar. Vou colocar em qualquer ponto entre colchetes, tá? Entre chaves, entre chaves, né? Olha lá, comentário, foi aquilo que eu fiz no arquivo de vocês lá. Tá? Escrevi comentários lá no cartão em branco também, só para vocês observarem, tá? Uma solução de regime permanente é realizada antes da simulação transitória para definir as condições iniciais. E em corrente contínua não tem problema, tá? Ele não roda. Ele roda só no T igual a zero que ele coloca. Mas em corrente alternada, ele tem que rodar. Observação, quando você deseja algum elemento esteja operando em regime permanente, o tempo correspondente ao seu start deve ser negativo. Caso entre com valor zero, ele será colocado em operação no início transitório. Como é que você faz? Como é que vocês rodam? Vocês têm um sistema AC e entrou uma harmônica lá, colocado num equipamento. Você não consegue rodar em regime permanente. Porque ele vai falar, tem duas frequências. Eu não rodo regime permanente. Ele roda fasor. E fasor só vale com uma frequência. Então o que você faz? Você coloca uma chave, no instante zero, você fecha aquela fonte, deixa rodar um tempinho para sair o transitório, qualquer coisa, você faz a análise lá para frente. Tá? Os dados de entrada para cada modelo de elementos são fornecidos em campos apropriados e definidos de acordo com a pressão disponível. Você não precisa se preocupar, porque o ATP Draw você vai jogar lá, ele vai jogar no campo já. Mas tem os campos como vocês viram. Os dados podem ser fornecidos em formato livre, separado por vírgulas, segundos, regras especiais. Você também pode pôr um valor, vírgula, valor, vírgula, valor, vírgula. Avisa para ele que você está fornecendo assim. E ele sabe o que é cada um desses dados seus. Atenção para preencher os campos de instruções. Aqui é formato A, que é o formato de caracteres, que todos são válidos, mas distintos entre si. Lembrar que formato real, tudo bem, né? Ele tem um ponto aqui que você não pode pôr vírgula, tá? Que ele sabe que o formato dele é a lá 10.3, ele põe a vírgula implícita ali, né? O formato I, que é o formato de inteiro, são dois valores distintos que tem ali. Tá? O outro ele sempre encosta na direita. O formato E, que é o exponencial, tomar cuidado ali também, porque tem um número inteiro ali do lado. Se ficar longe, ele lê 30 lá embaixo, ó, aquele último. Tá?